Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Júnior, estou passando por aqui mais uma vez para compartilhar um devocional desta semana com você. Espero que esse devocional possa trazer bênção à sua vida, que você tenha uma semana cheia do Espírito Santo. E esse devocional está no texto de Gênesis, capítulo 39, versículo 1 a 4, que fala assim que José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, o capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado até lá. E o Senhor estava com José, e ele foi um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor egípcio que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, Deus prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. É um texto assim que eu gosto bastante. Eu gosto da história de José porque eu creio que nós podemos olhar para a nossa vida hoje e comparar com a vida de José, ou ao contrário, comparar a vida de José com a nossa, né? Cada um no seu contexto, no seu tempo de vida, no seu ciclo de vida. Mas tem algumas lições importantes que eu queria compartilhar com você aqui sobre José. Nós sabemos que José foi filho de Jacó, foi um grande sonhador. Sabemos que José ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tiveram ciúme dele, tiveram ódio dele, venderam, fizeram toda aquela situação e falaram para Jacó que José tinha morrido, houve tristeza no coração de Jacó. Mas José foi caminhando para o Egito, vendido como escravo. Lá ele foi comprado pelo Potifar, foi trabalhar na casa desse homem e ele caiu nas graças desse homem. Esse homem viu que José era um homem que tinha Deus no seu lado e colocou nas mãos de José toda a confiança da sua casa. José administrava toda a casa, né? José era o mordomo daquela casa. E aqui nós entramos na primeira etapa, né, dessa saga da vida de José, que é a etapa da casa de Potifar. É uma etapa onde José tinha suprimento, tinha comida, tinha descanso, tinha paz, tinha segurança, ele era reconhecido. É um bom lugar para se estar. Quando estamos na casa de Potifar, parece que o propósito profético de Deus se cumpriu na nossa vida. Parece que o fluir de Deus está sobre nós. Mas na casa de Potifar temos que tomar cuidado porque pode ser um engano. Um lugar de comodismo, um lugar onde parece que está tudo bem, então nós gostamos de ficar ali. O ser humano não gosta de ser incomodado. Quanto mais cômodo for para nós, melhor. Quanto menos tivermos que mudar de lugar, quanto menos tivermos que mudar a nossa rotina, é melhor. E a casa do Potifar passou a ser uma rotina na vida de José. Um lugar bom, um lugar tranquilo, um lugar que parecia que as coisas tinham melhorado. Para quem foi vendido, pelos irmãos como escravo e sofreu essa situação, quando ele estava na casa de Potifar, ele se sentia honrado. Eu estou por cima agora. Mas infelizmente não era o lugar adequado ainda, não era o lugar que Deus tinha para ele, era apenas uma etapa para cumprir um propósito. E lá na casa de Potifar, como também conhecemos, a mulher dele tentou seduzir a José, José correu dela e ela acusou José de estupro, de algo que ele não tinha feito, e José foi parar na prisão, que entra na segunda etapa, que é a etapa da prisão. Na etapa da prisão também é um lugar difícil. Existem dois tipos de prisão. Existe a prisão que é consequência do pecado, e existe a prisão que o próprio Deus pode nos colocar. Essa prisão que Deus nos coloca é para que nós possamos aprender. São etapas de aprendizado, é uma escola de Deus para que a gente possa entender e ser preparado para o propósito que Deus tem. Deus ele tem uma visão, e para cumprir essa visão, tem que cumprir uma missão. E dentro nessa missão, nós somos tratados. A prisão é um lugar de forjar o caráter, é um lugar de nos tornarmos parecidos com Cristo, é um lugar onde Deus vai nos provar para que possamos ser aprovados ou reprovados. A prisão é um lugar que muitas vezes temos que viver e temos que passar. A prisão pode ser um problema emocional, um problema financeiro, um problema familiar, então crises ministeriais, conflitos, mas você pode ter certeza que é uma etapa temporária a prisão. Logo nós sairemos dessa prisão, logo seremos libertos dessa prisão. E ontem ainda ministrava uma palavra, que está no livro de Atos,
onde Paulo e Silas estavam presos, né? Estavam também em um tempo de prisão. E o que Paulo e Silas fizeram? Começaram a adorar a Deus. E nesse tempo de adoração diz que houve um terremoto, sacudiu os alicerces do lugar e eles foram libertos. Então eu creio que essa etapa de prisão que você possa estar vivendo vai ser sacudida, os alicerces serão rompidos pela presença de Deus e você será liberto dessa prisão. Mas nesse tempo de prisão, entenda que estamos sendo forjados e preparados para coisas maiores que Deus tem. E a última etapa que José passou, que eu quero concluir a devocional com você, é a etapa de uma nova posição, ou seja, José sai da prisão e é reconhecido, né, como um homem de Deus, é reconhecido como um homem que Deus estava com ele, né? Ele interpretou o sonho de Faraó, Faraó tirou ele da prisão, colocou um anel no dedo dele, trocou as suas vestes, ou seja, né, agora José passa da etapa de prisão para a etapa de príncipe. Na etapa de príncipe ele é levado para o palácio, onde tem limpeza, pureza, roupas limpas, onde ele vai voltar a comer banquetes, onde ele vai poder escolher a comida que ele quer, né? Então José começa a ser honrado por Deus, né? Mas por que ele foi honrado? Porque ele venceu as etapas anteriores, né? Então nós precisamos vencer as etapas que são propostas para nós, para que nós sejamos honrados lá na frente. E Deus, ele tem uma honra para nós, Deus tem um propósito a ser cumprido. Vai chegar um tempo onde você será colocado como príncipe, se é que você já não está entrando nessa etapa, na etapa do príncipe, na etapa agora de ser honrado, na etapa de ir para coisas maiores, na etapa de desfrutar do melhor da terra, na etapa de comer da terra que manda leite e mel, na etapa onde Deus começará a elevar você no propósito, não para a tua glória, mas para a glória dele, para que você diminua e para que ele cresça sempre, né? Mas Deus, ele tem etapas, e José cumpriu essas etapas, né? Tanto que no final da história de José, depois ele encontrou com os irmãos, perdoou os irmãos e recolheu, trouxe a família para o Egito, para que essa família fosse suprida, para que essa família não passasse fome. E José disse para eles que entendia que tudo aquilo que ele viveu era para ser cumprido como um propósito, né, na vida do povo, para que ele fosse instrumento de Deus e de bênção na vida daquele povo. Então, querido, eu queria concluir tudo isso e dizer para você hoje que você, eu creio, você está numa nova etapa. Deus está levando você para uma etapa de príncipe, para uma etapa agora de usufruir do melhor de Deus, de comer dos banquetes de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um grande abraço, seja próspero e bem-sucedido. Até o próximo devocional.